Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Conheci o Lucas na festa de aniversário da minha prima, que estava comemorando seus 15 anos. O meu tio havia contratado uma equipe de som e o Lucas era o DJ, e acabou que os nossos olhos se cruzaram. E foi um momento mágico. Eu fiquei totalmente encantada. O Lucas parecia um príncipe. Eu falei para minha tia sobre o DJ e não demorou muito para ela colocar o rapaz na minha frente. Sabe, foi estranho porque eu nunca tinha sentido o que eu estava sentindo por ele. Não deixei transparecer o meu nervosismo nem a minha ansiedade. Eu continuei plena e o Lucas me cumprimentou com um beijo no rosto e aproveitou uma pausa para conversar comigo. Ele mostrou um grande interesse em mim e a gente parecia que já se conhecia há anos. E para não me perder de vista, como ele mesmo disse, o Lucas me convidou para ficar ao seu lado enquanto ele tocava as músicas para animar a galera. E eu aceitei sem pensar duas vezes. O Lucas aproveitou a oportunidade para falar mais perto do meu ouvido. E toda vez que ele se aproximava para dizer algo, o meu coração parecia querer pular para fora do peito. E sabe de uma coisa? As minhas pernas tremiam tanto que eu mal conseguia ficar em pé. E eu precisei dizer a ele que, do jeito que as coisas estavam, eu não iria aguentar por muito tempo. E o Lucas virou para mim e respondeu que era exatamente o que ele mais queria. Que eu não aguentasse mais, porque ele estava se esforçando ao máximo para não me roubar um beijo. Mas esse beijo só aconteceu quando ele terminou seu trabalho. E foi maravilhoso. O Lucas era diferente dos outros rapazes. Ele tinha assunto, sabia conversar sobre tudo. E a cada pausa entre os beijos, ele até cantava uma música para mim. E quando a equipe precisou ir embora, Lucas e eu trocamos números de telefone e ele prometeu me dar um olá no dia seguinte. Mas nem foi preciso esperar até o dia seguinte para continuarmos a nos falar. Logo após sairmos da festa, o Lucas já começou a me enviar centenas de mensagens e é claro que eu respondia a todas elas. Assim passamos algumas horas na madrugada trocando mensagens e confesso que acabei dormindo enquanto digitava. E só voltamos a nos ver pessoalmente 15 dias depois, pois o Lucas estava muito ocupado com o trabalho e todos os finais de semana ele tinha eventos. E eu só comecei a acompanhá-lo depois que começamos a namorar. Olha, eu conheci o pai do Lucas primeiro e depois de alguns meses ele me levou para conhecer a sua mãe, que morava em uma outra cidade e já tinha até construído uma nova família. Os pais do meu namorado eram separados e após a separação, o Lucas optou por continuar morando com o pai. A relação entre os dois era ótima. Eles eram amigos, parceiros, e o seu Jordão cuidava do Lucas como uma verdadeira mãe. Às vezes, eu até ficava pensando, por que a mãe do meu namorado tinha se separado do pai dele? Já que o seu Jordão era uma pessoa maravilhosa. E um dia descobri que antes de se tornar a pessoa maravilhosa que é hoje, o seu Jordão traía frequentemente a dona Edna e até teve 2 filhos fora do casamento.
e quando ela descobriu a traição, decidiu encerrar a relação. E o pai do Lucas lutou durante anos para reconquistar o amor da esposa, mas ela não lhe deu uma segunda chance. E diante disso, ele mesmo prometeu não se envolver mais com nenhuma mulher e mantinha a esperança de reatar com ela, mesmo sabendo que a dona Edna já formou uma nova família. E ele vive dizendo assim pelos cantos da casa: a esperança é a última que morre. E sabendo disso, eu fui bem clara com o Lucas, que se houver traição, não haveria volta. E por isso, é preciso pensar bem antes de fazer qualquer bobagem, ó. O Lucas e eu continuamos com o nosso namoro, e ele fez tudo à moda antiga. Comprou as alianças, fez o pedido de noivado e casamento aos meus pais, e começamos a nos programar para o casamento. E estamos juntos há 1 ano e meio. E durante esse tempo, o Lucas acabou me revelando que teve experiências com homens e se identifica como bissexual, mas me garantiu que desde que me conheceu nunca mais sentiu atração por homens. Olha, eu confesso que inicialmente eu não soube lidar assim muito bem com essa revelação e fiquei até um pouco desconfiada. Porém, com o tempo, o meu noivo conseguiu me convencer a confiar nele. E assim eu deixei o nosso noivado rolar. Mas mesmo assim, eu continuei observando atentamente as interações com os outros rapazes. Como ele se comportava, se sorria ou se ficava olhando para eles. Mas o Lucas sempre agiu de maneira muito natural. Eu estou tentando, mas às vezes é que eu me sinto insegura ainda. E para piorar, o meu noivo começou a passar muito tempo com um amigo, inclusive deixando-o dormir na casa dele. E eu não gostei nada dessa amizade e cheguei até a conversar com o Lucas sobre isso. Porém, ele me disse que eu estou exagerando e que o Tiago é apenas um colega e que se estivesse envolvido com ele, já teria terminado comigo, pois fez uma promessa e afirmou que é uma pessoa de palavra. Isso tudo aconteceu há cerca de 6 meses e esse cara não dá trégua. Eu percebi que o Tiago vive tentando me desmerecer, criticando o meu vestido por às vezes estar longo demais ou porque está curto demais, comentando sobre o meu peso, dizendo que o meu cabelo tá feio. E acabamos discutindo. E nessa briga, ele afirmou que se quisesse poderia fazer o Lucas terminar comigo, pois sabe do que o meu homem gosta. E isso deixou o Lucas enfurecido. E para evitar mais conflitos, ele se afastou desse rapaz, como prova do seu amor por mim. No entanto, eu percebo que o meu noivo está triste e desanimado. E diante disso, eu estou me sentindo confusa em relação ao nosso relacionamento, mesmo com o propósito e planos de casamento que temos. Os meus pais dizem que são apenas preocupações da minha cabeça e que eu estou criando influências negativas para o nosso relacionamento ao pensar coisas sobre o meu noivo. No entanto, mesmo tentando ignorar esses sentimentos, não consigo encontrar paz interior. E se fosse com você essa situação, o que você faria?